Olá, Besouro Hermes daí, e vamos falar sobre aquela emblemática música de final de ano da Globo. Essa música do final de ano da Globo é uma farsa. Só pela letra dela você dá para entender isso. É porque final de ano, todo mundo em expectativa, Natal, Réveillon, mas aquela música do final de ano da Globo é uma tremenda farsa. Não, assim, eu vou falar. Acho que vocês já devem conhecer aquela letra, mas eu vou falar aqui para vocês conseguirem interpretar. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Não, a gente está vivendo, não sei, tempos. Talvez tempos difíceis. Não os, os piores momentos, porque teve duas guerras, teve aqui no Brasil a tal ditadura militar. Então não pode estar bom agora, mas no passado já esteve bem pior. Não, e que recentemente teve a Covid. Eu acho que a tal Covid foi o pior momento. Vou falar no Brasil, nem vou falar lá fora. No Brasil, acho que depois da tal ditadura. Não, mas depois que a ditadura acabou, ainda teve aquela, aquele quadro de hiperinflação, que foi. Acho que quem viveu a época, quem não viveu, quem é jovem, pode perguntar para os mais velhos a respeito disso. Não, aí anos 90, até anos 90, que muita gente gosta dos anos 90, tinha muita coisa na televisão, tinha aquela tal banheira do Gugu, que em pleno domingo à tarde tinha mulheres com roupas escandalosas. Tô falando assim por causa para o YouTube não pegar o vídeo. Aí foi. Eu acho que a TV aberta no geral tá pouquíssima coisa se salva atualmente. As novelas, quase nenhuma salva. Porque as novelas da Globo, pelo menos do pós-pandemia, nenhuma se salvou. Teve 22 a novela, o remake de Pantanal. É, foi bem recebido na época, mas foi muito abaixo da versão original da saudosa Rede Manchete. E foi uma grave ironia, porque a Manchete, embora muitos gostem, talvez por saudosismo, a Manchete, sua trajetória nunca teve tantos recursos para grandes produções. Não, que a abertura da Manchete era implacável, ainda mais se tratando da tal emissora. Impac- Eu acho que você já deve ter visto a abertura da versão da Rede Manchete da Pantanal. Muito impactante a abertura. Vocês podem encontrar no YouTube. Essa da abertura dessa versão era muito sem graça. Ainda tô falando muito de Pantanal. Acho que já falei demais a respeito. Não sei. Aí. Esses novos dias, vou falar mais a respeito da música. Esses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Ah, esse eu vou falar só as duas primeiras, não sei se é estrofe ou verso. Esses novos dias das alegrias. Aí, esse, a segunda parte, a segunda metade é só para cumprimentar.
Aí é muita gente morrendo indo pro Beleléu, que pra não usar outro termo de infarto, de câncer. Não, porque eu acho que não tá tendo mais, tendo falecimento por Covid, mas eu não gosto de comparar causas, mas o infarto acontece de repente, a pessoa tá bem e dá um piripaque. Ao contrário do câncer, eu acho que o câncer é, está sendo atualmente a maior causa de falecimento, corrija se eu estiver errado, mas no caso do câncer, o luto da família muitas vezes era planejado, porque, tipo, eu acho que os três tipos de câncer que mais são, mais atingem, que dois deles um deles atinge tanto homens quanto mulheres e dois deles, um deles, um deles atinge tanto homens quanto mulheres, o outro homens e o outro mulheres. Acho que eu devo falar, é o câncer de mama nas mulheres, é o câncer de próstata nos homens e o de intestino tanto nos homens quanto nas mulheres. É o terceiro câncer, tipo de câncer que mais atinge no caso das mulheres, é o câncer de colo de útero. Aí eu acho que eu não preciso explicar muito mais a respeito, não. Né? Não, aí terceira parte daquela música. Todos os nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Esse terceiro, esse terceiro refrão da música, por uma parte até faz sentido, por exemplo, se a pessoa quer fazer uma carreira, a gente fazer uma carreira profissional, nesse, te- nesse verso até faz sentido tecnicamente. Mas é assim, o futuro já começou. Não sei, eu atualmente não dou expectativas pro futuro, pelos motivos que eu já citei anteriormente. E ainda não faltou dizer que eu tava falando das novelas, que esses remakes de agora estão mostrando a atual falta de criatividade da emissora. Teve o remake de Renascer, também teve o remake de Elas por Elas, que foi uma farsa extrema, não é exagero dizer isso. Não, e assim, esse remake de Vale Tudo que teve agora há pouco, é aquela. Eu mesmo não criei muitas expectativas, pois eu já estava achando que esses remakes estavam mostrando a falta de criatividade da emissora. Eu acho que foi uma forma da Globo comemorar seu sexagenário. Eu vi que aquela uma música da famosa Gal, que é muito animada, foi batida. Que acho que foi o único ponto positivo da novela, que a novela foi uma sucessão de erros. Por exemplo, sexagenário e terceira idade da emissora.
tratando uma emissora como ser humano. Mas mas essa analogia faz sentido, porque a pessoa de idade tem esse hábito de viver no passado. Aí fizeram esse remake muito mal feito. Aí o pior é que no final a emissora apostou pesadíssimo. É, ela quis mostrar para o público que a novela, na verdade, era um fenômeno, que na verdade o público não viu isso. Aí foi, e agora o refrão ou o gatilho final. Hoje a festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Aí imagina que a pessoa tenha tido, nesse caso 2025, bastante difícil. Não, às vezes pode ter perdido alguém inesperadamente, ou pode ter perdido um emprego, o que dói, muitas vezes dói tanto quanto perder alguém querido. Aí imagina, para 2024, vou especificar o ano de 2024, que teve aquela enchente do Rio Grande do Sul, que foi a pior enchente da história. Não é exagero dizer isso, não, foi literalmente. Impactos gigantescos na economia. Não, não vou fazer gesto, não. Na economia, principalmente. E a enchente também mostrou a fragilidade de um estado que era considerado rico. Aí foi. Aí as Olimpíadas daquele ano, que aconteceram entre julho e agosto, foram péssimas. Teve gente nadando na água suja, comida é, sem higiene, e a abertura pô, que foi meio que um ataque ao cristianismo. E que as Olimpíadas em si foram bastante vexatórias. O Rio 2016, eu lembro que muita gente causou uma grande polêmica. Foi, pelo menos, de certa forma, uma polêmica plausível, porque uma cidade de um, vou falar um país, do dito submundo, né, muita gente achou, com uma certa razão, que um submundo não teria estrutura para um evento da magnitude das Olimpíadas. Lembro que muita gente teve 2 anos atrás das Olimpíadas, 2 anos antes das Olimpíadas, a Copa, mas as Olimpíadas é de uma magnitude muito maior do que a própria Copa. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar, porque a Copa, pelo menos na época, eram 32 países e uma única modalidade que é o futebol. As Olimpíadas são mais ou menos 100 países e várias modalidades. Mas, claro que um único país não participa de todas as modalidades que as Olimpíadas disponibilizam. Mas, ainda assim, é uma comparação que faz total sentido. E o próprio Rio de Janeiro realizou de uma forma bem competente. Não é exagero dizer isso. Bem competente mesmo, porque era um submundo. Acho que foi a primeira vez que um evento, que as Olimpíadas no caso, foram realizadas no submundo e foram realizadas muito bem. Aí no Natal, virada do ano,
teve o show da virada com aquela tal da Anitta, que votou, que falou, cantou uma música, qual que ela cantou entre aspas, uma música com palavras explícitas. Eu nem posso falar aqui que vai dar ruim pro vídeo. Falou um palavrão, aí ela ficou falando que é bonita, que quando na verdade ela não é, que é inteligente, que manda em tudo, que é formada, esnobando em todos os sentidos, esnobando com todas as letras maiúsculas. Aí imagina isso, no momento de família, porque virada do ano, a única escapatória daquele momento era estar na queima de fogos. E naquele ano, o tal show da Madonna já tinha sido bastante criticado. Mas o show da Madonna teve algumas ressalvas. A primeira é que o show foi num sábado comum. Aí foi depois da novela das 9, em outras palavras, já depois das 10 horas da noite. E para quem acompanhou a carreira da Madonna, porque a Madonna era mundialmente conhecida desde os anos 80, tudo aquilo que aconteceu no show, por mais polêmico que tenha sido, já era previsto. E, o, e por ser num sábado comum, a pessoa tinha algumas chances de escapatória, caso, por exemplo, se tivesse, tipo, numa festa de 15 anos. Porque os, os se o salão que fosse a festa fosse distante do lugar do show, a festa aconteceria normalmente. Mas imagina se você tivesse uma festa de 15 anos, com aquela emblemática música do de 15 anos, mas seria totalmente diferente aquele show de horrores que foi. Vou falar show de horrores entre aspas, porque tinha, pelo menos tinha escapatória. Do show da Madonna. E aí? Ah, imagina, virada do ano, 31 de dezembro, momento de família em casa. Não tinha escapatória, praticamente. E aí, e aí? Então vou dizer que essa tal música de fim de ano da Globo é uma tremenda farsa. E eu tô usando blusa sem manga porque hoje no caso do meu dia que eu tô gravando esse vídeo, tá muito calor, então é isso. É isso.